De repente, você abordar como a Dona Ciana se relaciona hoje com essa dança, a partir da mudança de religião dela, pode ser muito mais interessante pra gente do que você perguntar: e a senhora gosta da dança do engenho? O que é a dança do engenho para a senhora? Como é que isso afeta a visão dela sobre a dança do engenho? A dança é algo muito mais importante, que poderia mostrar essa comunidade a nível Brasil. A minha felicidade, ele bateu no aquilo que eu sempre pensei, né? Que era resgatar a história do nosso antepassado, que eram os escravos, né? Então a dança do engenho novo, ela retrata, é como se fosse os escravos na época quando era tocado, que moía a cana nos seus engenhos, né? Só a diferença é que a gente dança a divertindo, né? E os escravos era no chicote, né? Na cena 14, que os alunos, eu fiquei o ano todo, então os alunos, teve um aluno que também chamou atenção, porque ele era um bom aluno, de repente diminuía as notas, e eu fui conversar com ele, era proposital, para que pudesse continuar estudando, para não ir para a roça. Então tem um diálogo com esse aluno que eu acho legal, até acho que vou fazer igual, tipo o que a gente fez ontem. Quando foi que você percebeu que a sua história dava um filme? Foi quando eu vi o edital do Revelando os Brasis. A primeira ideia que eu tive foi de contar essa história, porque essa história se passa numa comunidade que é um pedaço do Brasil. Como é que você chegou naquela escola, naquela comunidade? Eu tinha me formado no magistério, era recém-formada e surgiu a oportunidade de trabalhar nessa cidade. Ela fica a 17 quilômetros da minha residência, é estrada de chão. E eu acabei tendo que ficar lá, morando de pensão, numa casa de 2 pessoas, amigas, casal de alemães. Quando eu fiz as gravações na casa do seu Saturnino e da dona Rosalina, eu quis fazer tudo no mesmo dia. Até São os dois que te hospedaram na casa. Exatamente. Então, aquele dia, assim, foi cansativo porque a gente ficou várias horas, né? Ficamos várias horas gravando, mas é uma experiência magnífica. A minha história se chama O Jegue, Patrimônio Cultural do Nordeste, que a minha intenção é fazer um resgate cultural, a importância do bicho na nossa cultura. E hoje sinto que ele está abandonado, até reconhecido como praga pelos próprios nordestinos. Queria retratar a importância que o bicho tem na nossa cultura, em termos do pequeno agricultor, de safra, da lavoura, da falta de água, de seca. A princípio, só tinha a ideia do texto mesmo. E a gente, com as aulas, está desenvolvendo um roteiro bem mais apurado em termos de cinematográfico. Eu acho que o passo que você precisa fazer é só ordenar esse material, esse monte de ideias que você já tem. A narrativa é muito importante aqui. Em que ordem vai ficar depois que está tudo gravado. Eu acredito muito nisso. Agora, o filme todo é na colônia de pescadores. Então esse ambiente ele pode ser usado na sequência 1, na 2, na 3, na 5, na 15, tanto faz. Mas você sabe que pela característica da história, que é uma colônia de pescadores na beira do mar, a gente vai precisar de ter um ruído de mar o tempo todo. Então você capta esse ruído também para a gente ter uma cama sonora. Eu sou fotógrafa e a minha história é sobre fotógrafos de interior. E basicamente eu vou falar de 3 fotógrafos, que seria o primeiro, que começou a fotografar por volta de 1922. E a partir de fotografias dele, eu vou contar a história dele. E depois tem mais 2 que foram de extrema importância para a cidade. Um fotografou mais ou menos por uns 20 anos. E o último é o meu pai, que é fotógrafo até hoje. E como é que você ficou sabendo do Revelando os Brasis? No Revelando 2, uma amiga de Cambará do Sul já havia participado. Então eu acabei ajudando ela na produção e acabei fazendo as fotos do filme dela, o estilo, e criei coragem para mandar a história. E você já tinha essa história? Já. Eu já tinha feito toda a pesquisa dos fotógrafos que passaram por Cambará. Então eu só mandei. Né? Criei coragem e mandei a história. E por que você optou pela ficção para retratar uma história real? Uma história real?
Porque eu achei que seria mais interessante, né? E poder trabalhar com a linguagem da fotografia, mudando a cor, as câmeras, né? Eu achei que só no documentário não teria isso. E como é que então, isso na ficção, acho que fluiu mais. E como é que isso funcionou na reconstituição de época? Começa na década de 20, todas as cenas preto e branco, depois a gente vai para o sépia, mas ao mesmo tempo tu tem a cor do laboratório, que é o vermelho, né, a luz de segurança, e passa para a década de 70, que dá a ideia como se tivesse o cromo, né, fossem slides, né, como ele fotografava na época. E também das oficinas, no meu caso particularmente assim, o Paulo no primeiro dia detonou meu roteiro, né, saí de lá desesperada, achei que não ia conseguir fazer nada, mas muito pelo contrário, assim, ele mostrou um caminho assim, muito legal, né, então eu cheguei aqui com um documentário, estou saindo com um documentário, drama, ficção, não sei ainda bem, mas é isso. A história de Dona Joana, né, que mora lá no distrito de Pataíba há muito tempo. E na sua mocidade ela apresentava assim, fazia muitas danças. Era uma forma de animar a comunidade, que não tinha energia na época, não tinha nada. Conversando com Dona Joana, ela passou a me contar como era feito, o que ela fazia, que ela aprendeu de uma professora e foi fazendo com os jovens para animar as pessoas e tal. Então achei interessante fazer um resgate dessas danças para não se perder, né? Para que os jovens pudessem perceber, né, que não é coisa do passado, mas que é uma coisa do presente, que pode estar presente na vida deles. Minha história é sobre os irmãos Mazzotti, são os percussores do cinema em Minas Gerais na década de 20. Eram fotógrafos e artesãos e como eles iam a São Paulo comprar produtos para fotografia, numa das idas compraram uma câmera onde a objetiva estava estragada. Aí trouxeram para Guaranésia, consertaram e a partir daí o cinema entrou na vida deles. Começaram a fazer pequenos filmes, fizeram um curta chamado Guaranésia Pitoresca, que filmava a cidade toda. A partir daí eles receberam um convite de um diretor americano chamado Kerrigan para fazer um longa-metragem em Guaranésia. E aí eles aderiram à ideia porque rapidinho o Kerrigan já veio para Guaranésia de trem e logo lá já escreveram o roteiro, correram para São Paulo, buscaram os equipamentos todos necessários e começaram a rodar o longa-metragem chamado Corações em Suplício. O baque da zabumba centenária contra o tic-tac do tempo. Conta a história de um cidadão com 104 anos, hoje, um zabumbeiro, um percussionista, que apesar dessa idade e alguns problemas de saúde, a gente ainda consegue ter dele uma participação especial na banda de pífano, lá da sua comunidade, desta banda de pífano que anima as novenas na comunidade rural de Trapiá. Então, a seu Manuel Rita, a gente vai prestar essa homenagem e contar a história dele. Além de contar a história dele, contar a história da manifestação cultural religiosa que acontece na comunidade.